Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre como utilizar uma medida de desempenho que é chamada de medida F, F-score, para problemas com múltiplas classes. Primeiro eu vou mostrar um problema que eu vou utilizar como exemplo, é um problema de duas classes. Vou falar sobre uma outra medida de desempenho, uma métrica, que é o percentual de classificações corretas, que é uma métrica bem simples, uma das mais simples. E aí eu vou falar de algumas outras métricas até chegar na medida F e mostrar como é que você pode estender essa medida F, que serve para duas classes, para problemas com mais do que duas classes. Eu também vou falar um pouco sobre possibilidades de utilização da medida F em problemas de segmentação, de rastreamento, dentro da área da visão computacional. Esse aqui é o problema, é um problema de classificação de espécies de peixe. Então eu tenho imagens de peixes e eu preciso, nesse caso são duas espécies de peixe, né? E você tem que desenvolver aí um software, testar alguma técnica para classificar. Aqui eu estou utilizando como nome da espécie, né, para simplificar, P, que seria esse vermelhinho aqui, e o N. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 que são P's. Essa coluna é a que a gente chama de coluna de referência, ou ground truth, que seria a classificação correta para este conjunto de imagens, né? E nós queremos testar duas técnicas em relação a essa classificação correta para saber qual é a melhor. Aí existem várias formas de você definir o que é melhor. Para definir isso matematicamente você usa geralmente uma métrica ou uma medida de desempenho. Então essa aqui é a coluna de referência. Então eu vou falar sobre o percentual de classificação correta. Ele é bem simples. Aqui eu estou mostrando a conta dessa métrica para as duas técnicas A e B. Você tem, no caso da técnica A, simplesmente conta quantas classificações corretas a técnica conseguiu realizar e dividir isso pelo total de classificações que ela teria que ter feito, né? O total de exemplos, o total de imagens, nesse caso, que você está utilizando para calcular, né, essa métrica, calcular o desempenho em relação a essas imagens. E aqui você tem, né, que no caso da técnica A, 5, ele acertou 5 de 9. Vou mostrar aqui na tabela. Olha aqui. Ó, a técnica A, ó, tá vendo? A referência era P, então esse era o correto, e a técnica A acertou. P acertou duas, acertou essa aqui, ó, não era P, era N, né? A espécie era N, ele acertou também. Aqui era P, ele falou que era N, errou. Era N, ele falou que era P, N falou que era P, errou. Aqui ele acertou, acertou e errou aqui. Então ele acertou 1, 2, 3, 4, 5. Então ele acertou 5 em 9. No caso da técnica B, você tem aqui a mesma coisa, né? O total de classificações corretas pelo total de imagens que você tinha que classificar. E aqui deu 6 sobre 9. Mais uma vez, vou mostrar aqui para ficar bem claro. Olha aqui, ó. Acertou a primeira imagem, acertou a segunda, errou a terceira, acertou a quarta, errou a quinta, errou a sexta, acertou, né, a sétima, acertou a oitava e errou essa aqui. Então ele acertou 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele acertou a última aqui, né? P e P. Então ele acertou essa última aqui, são 6. Então você tem aqui 6 de 9, 66%. Então, olhando só para esse conjunto de 9 imagens, né, e usando essa métrica percentual de classificação correta, você poderia concluir que a técnica B é superior à técnica A. Mas isso é uma métrica, é claro, você
tem formas de melhorar isso, utilizando outros conjuntos de imagens, repetindo várias vezes o experimento, mas aqui a gente vai falar só de métrica. Qual o potencial problema com essa métrica? Aqui dá para você perceber. A técnica B, eu vou agora falar o que ela faz. Ela simplesmente classifica sempre como P. É uma linha de código que retorna sempre P, não importa, nem olha para o peixe, nem olha nada. Essa aqui é uma técnica mais sofisticada, que vai extrair algumas características e vai tentar acertar. Essa aqui não vai simplesmente chutar, vai sempre responder P. Então já dá para perceber que essa métrica tem problemas para esse caso. E vai ter sempre problemas porque ela nunca vai acertar essa espécie N, ela nunca vai dizer N. E mesmo sendo tão simples, né, tão sem sofisticação nenhuma, tem um desempenho superior a essa outra, que poderia ser mais sofisticada. Por que funciona aqui? Por que isso pode ser ainda pior? Imagine que você tivesse aqui 99 imagens P e uma imagem N. Quer dizer, essa técnica B ia ter 99% de acerto, só 1% de erro. Só que esse erro é grave, porque ele não vai acertar nenhuma dessa outra espécie. Em outros problemas isso aí pode ser mais grave ainda do que nesse caso. Se você tivesse um balanceamento aqui na mesma quantidade de imagens de cada espécie de peixe, isso não seria tão grave. Então essa é uma deficiência dessa métrica. Cada métrica tem suas vantagens e desvantagens, por isso que é importante que você conheça várias e que você possa utilizar várias antes de chegar a conclusões sobre as técnicas que você quer comparar. Então nós vamos passar aqui o próximo passo, que é começar a mostrar algumas outras métricas, algumas outras formas de você que você pode utilizar para gerar um número, né, a partir dos dados que você tem, para poder comparar com alguma outra técnica. Então eu vou falar, antes de mostrar essas outras métricas, vou falar um pouco do que é uma matriz de confusão, também chamada de a matriz de confusão. Tem alguns outros nomes que eu vou escrever aqui abaixo, você pode dar uma lida. Matriz de contingência. É uma matriz de contingência também. Então aqui você tem uma matriz, né? No caso, quando você tem duas classes, como esse aqui, duas espécies, duas classes, você tem uma matriz 2x2. Se tivesse mais 3 classes, seriam 3x3. A dimensão da matriz é a matriz quadrada, com a dimensão que é igual ao total de classes. E ela significa simplesmente o seguinte: você tem aqui esse P, é a referência, que é a classificação correta. Então você tem a classificação correta, e aqui você tem a classificação, ou classificado como, quer dizer, a classificação oferecida pela técnica. E analisando aqui, você vê nessa primeira célula aqui, você tem era P e foi classificado como P, 4. Então 1, 2, ok, 3, 4, 4 vezes era P, ele classificou como P. Aqui você tem era N e foi classificado como N. Então aqui 1. Nessa célula você tem era P e você classificou como N. Era P e sua técnica classificou incorretamente como N. Aqui embaixo tem uma outra P e N, que ele classificou incorretamente. E aqui você tem era N e ele falou que era P. São duas, daqui ela N e ele falou que era P. Então isso aqui é uma matriz de confusão, né? E aí você começa a ter mais informações que simplesmente o percentual de classificações corretas não te dá. Ele simplesmente fala, dá um resumo geral, mas não te diz que tipo de erro você cometeu. E isso é muito importante em alguns problemas. Problemas de diagnóstico, né? Tem uma série de questões aí envolvidas no tipo de erro. Pode ser melhor você ter um sistema que erra pouco, mesmo que erre muito num tipo de erro que custa menos, né? Diagnóstico, né? Um exemplo clássico aí, né? O software tem que fazer um diagnóstico, né? Se a pessoa tem lá um tumor ou não.
Então o preço de ele errar, né, falar que quando o cara tem um tumor, ele falar que não, pode ser muito alto, né, porque pode ser, perder tempo nesse caso pode ser muito complicado. Então é melhor que ele erre um erro do tipo, né, falar que não é, falar que é quando não é, né, pode ser pior do que falar que não é quando é, porque se ele fala que não é, a pessoa fica tranquilo, não faz novos exames e de repente perde dias preciosos. Então é melhor que ele erre dizendo que é um tumor, porque aí você pode fazer outros exames. É claro, se isso for a última decisão de ter que operar, tem que balancear. Então tudo depende do problema que você precisa resolver. Então isso aqui é uma matriz de confusão e você tem alguns nomes. Quando você tem uma matriz de confusão, né, essas células têm um nome particular. Esse P e N eu usei para as espécies de peixe, mas já porque eu sabia que a gente ia precisar disso aqui. Quando você tem um problema de duas classes, você pode sempre definir uma delas como sendo a principal e a outra como sendo a secundária. Então você sempre consegue chamar uma de P e a outra de N. E não vai depender do problema qual que você quer chamar de P e de N. Então, aqui, ó, reparem que eu pintei de verde aqui essa coluna diagonal, porque ela corresponde a respostas corretas da sua técnica. Era P e ela disse que era P. Então a gente chama isso de verdadeiro positivo. O P a gente chama de positivo e o N de negativo. Aqui você tem que era N e a sua técnica falou que era N. Então você tem um verdadeiro negativo. Era negativo e você falou que era negativo mesmo, que não era o P, e você acertou. Então é um verdadeiro negativo. O problema acontece aqui. Você tem os dois tipos de erro. Esse aqui, você tem um falso positivo. Quer dizer, você falou que era positivo, mas isso não é verdade, isso é falso. Ele não era um P. E você tem o falso negativo. Você falou que não era quando era. Então é fácil até lembrar, é o falso negativo. Você negou que era, mas não poderia negar. E aqui você falou que era e não deveria. Nesse problema, aqui eu mostrei só a técnica A, né? A gente pode voltar ali para a técnica B. O que está acontecendo aqui, ó? Isso aqui é verdadeiro positivo. Olha aqui, ó. Aqui é um verdadeiro positivo. Ele falou que é positivo, quando não era. Então, isso aqui é um falso positivo, né? Verdadeiro positivo, falso positivo, falso positivo, falso positivo. Então ele tem 3 erros aqui do tipo falso positivo e nenhum erro do tipo falso negativo. Por quê? Ele nunca fala que não é, ele sempre fala que é, quer dizer, ele sempre fala que é positivo. O resultado é sempre positivo, nunca negativo. Então ele só erra do tipo, o erro que ele comete é do tipo falso positivo. Vamos voltar aqui. E aí vamos começar a falar de algumas outras métricas importantes, bastante utilizadas. Uma é a precisão. A precisão, você pega o verdadeiro positivo, divide por verdadeiro positivo mais falso positivo. No caso, a precisão para esse exemplo aqui, que eu vou ter que repetir os números aqui de cima. Eu só copiei aqui o 4, 2, 2 e 1, né, que vem dessa tabela aqui. Para mostrar como é que você calcula essas coisas. Então é 4 verdadeiro positivo dividido por 4 mais 2, que é o total de falsos positivos. A precisão nesse exemplo aqui é 66% e a revocação 66%. A revocação é verdadeiro positivo dividido por verdadeiro positivo mais falso negativo. Então a precisão, né, ela penaliza os falsos positivos, esse tipo de erro. Já a revocação penaliza falso negativo. Falso positivo está na parte de baixo aqui da razão, né, da divisão. Então quanto maior a quantidade de falsos positivos, menor vai ser a precisão. Quanto maior a quantidade de falsos negativos, menor vai ser a revocação. O ideal é que as duas sejam altas. Alta precisão com alta revocação, que em inglês é o recall. Então essa técnica A até tem uma precisão equilibrada em relação à revocação. Já no caso da técnica B, né, vamos aqui fazer um exercício
que você tem? Você tem a precisão, ó, você tem vários falsos positivos, então a sua precisão é ruim, embora a revocação seja altíssima, né? A revocação ou recall é bastante alto, porque não tem nenhum falso negativo, mas tem vários falsos positivos. Então a técnica B, embora tenha uma revocação alta, tem uma precisão muito baixa, o que você não consegue perceber com a métrica de percentual de classificação correta. Então essas outras métricas começam a desvendar para você detalhes sobre o desempenho. Só que agora você fica com duas métricas, né? E é comum que você tenha um aumento de precisão às custas de uma redução de revocação. E se você quiser agora ter um número só para representar a sua técnica, existe uma forma de fazer isso, que é a medida F. A medida F, que é essa fórmula aqui, que é chamada de média harmônica, né? Você tem multiplicação, você calcula precisão e revocação, multiplica precisão por revocação, divide por precisão mais revocação e multiplica por 2. É fácil até ver porque se multiplica por 2, né? Porque qual que é o valor máximo? A gente quer que o valor máximo da medida F seja 1. Precisão e revocação variam de 0 a 1. Dá para perceber aqui, né? Esses números são todos positivos, né? O que pode acontecer aqui é você ter 0 aqui, né? E aí você vai ter 1 dividido por 1. E conforme você aumenta isso aqui, você diminui de 0. Vai baixando, você diminui de 1, né? O máximo aqui é 1, né? Que é quando isso aqui é 0. Você tem o mesmo valor VP dividido por VP mais 0 aqui, então dá 1. Então tanto a precisão como a revocação tem valor máximo 1. Então isso quer dizer que isso aqui vai ser 1 no máximo. 1 vezes 1 dividido por 1 mais 1. Então isso aqui vira 2. Então você joga um 2 aqui para pegar 2 dividido por 2 e a medida F ficar tendo teto de 1. Então isso é a medida F. Ela tenta te dar equilibrar a precisão com a revocação. Quer dizer, é uma medida que considera tanto a precisão quanto a revocação. Que é diferente lá do percentual. Não resolve completamente aquele problema do desbalanceamento. Melhora um pouco, embora não resolva. Mas é aí uma alternativa que você tem, que é a medida F. A grande questão é que a medida F ela é definida em cima da precisão e da revocação, que é definida em cima de verdadeiro positivo, né, falso positivo e falso negativo. Que só faz sentido onde você tem um positivo e um negativo, quer dizer, onde você tem um problema com duas classes. Mas se você tem agora que testar uma técnica aplicada a mais de duas classes, são 5 espécies de peixes, 10 espécies de peixe, como é que você pode calcular uma medida F? Então você tem que adaptar isso. E aí a gente entra numa terceira parte aqui, que é como utilizar a medida F para múltiplas classes. Em múltiplas classes, aqui eu estou mostrando um exemplo, você tem aqui, nesse caso aqui, 3 classes. Então você tem a espécie X, espécie Y, espécie Z. E a sua técnica vai ter que acertar agora entre essas 3. Eu estou dando um exemplo aqui onde a técnica fala ó, que esse X ele acertou, chamou de X. Esse outro também acertou, aquele errou, era X, ele falou que era Y. Aqui era Y, ele acertou, falou que era Y. Aquela Y, ele falou que era X, errou. Aqui ele errou também. Aqui ele acertou e ele errou. Dá para você construir, né, uma tabela verdade. Uma tabela de confusão. Uma tabela de confusão ou de contingência. Seguindo aquela mesma linha, né, tá vendo? Era Y aqui. E ele classificou como Y 2 vezes. Foram esses 2 acertos aqui. Tá vendo? Mas teve uma vez, né, que era Y e ele falou que era X. Tá aqui, ó, era Y e falou que era X. Então é só você olhar para essa tabela e olhar aqui para a matriz de confusão que você facilmente identifica. Em verde é o que ele acertou, em vermelho é o que ele errou. Somando tudo isso aqui você vai ter o total de exemplos. Só que você não tem mais agora o verdadeiro positivo, aquelas coisas do falso positivo. Você tem 3 classes. Como é que você aplica a medida F? Uma forma de fazer isso é a seguinte. Você pode pegar agora para cada uma das classes, lembra, são 3x, y e z, você faz o seguinte. Você vai fazer você vai calcular esses valores de o verdadeiro positivo, o
falso positivo, em 3 etapas, uma para cada classe. Aí você começa com a classe X. Começa com a classe X, que você faz? Você chama de P todo mundo que é X, e todo mundo que não é X você chama de N. Tá vendo aqui, ó? Eu deixei as cores aqui, mas você poderia ignorar. Então você passa agora, você converteu um problema de 3 classes num problema de 2 classes, que é simplesmente dizer se é P ou não é P, ou se é X ou não é X. Com isso você passa a ter agora algo com 2 classes, e usando a parte anterior da apresentação, você consegue facilmente calcular, né, o verdadeiro positivo, o verdadeiro negativo, falso positivo, falso negativo, para a classe X, que eu estou chamando de P nesse slide. Aí você faz a mesma coisa agora para Y. Você pega Y, onde é Y você chama de P, né, e onde não é Y você chama de N. Faz isso tanto para técnica quanto para referência. Você faz essa transformação e calcula agora o valor os valores, né, do falso positivo, falso negativo, isso aí tudo você calcula para Y. E por fim você faz para Z, a mesma coisa, né? Você chama o que era, né, o que era Z mesmo você chama de P, e o que não era Z você chama de N, todo o resto de N. Então, se você tem 10 classes, você vai ter que fazer isso 10 vezes. Para cada classe, para cada uma das vezes, você assume que uma delas é P e todo o resto é N. Só que aí aí como é que você agora chega na medida F? Você tem 2 formas, não tem mais, mas as 2 principais. Uma é que a gente chama de micromédia da medida F, e tem outra que chama macromédia da medida F. Na micromédia você faz o seguinte: você pega para cada linha dessa, para cada classe, você pega e calcula a precisão e a revocação. Tá? Você tem aqui o valor de VP e VN, é só aplicar aquela forma e pronto. Você faz isso para cada classe primeiro, e depois que você tem as precisões e revocações, você pega e calcula a média dessas precisões e revocações. Calcula a média, pega a média aritmética, ou pode pegar uma média ponderada também em relação ao tamanho de cada classe. Aí tem que tomar o cuidado, né, para o que você quer, e tem que entender o resultado. Se você acha importante, né, puxar para uma classe, né, você tem aquele problema daquela técnica que chuta sempre naquela classe, pode ter um valor alto. Ou você faz uma média simples aritmética. Então aqui você calcula, né, a média das precisões e revocações, e aí você aplica aquela fórmula da medida F. Porque você tem agora, vai ter uma única precisão, uma única revocação, que é a média dessas, e pronto. Essa é a micromédia. Aí você tem a macromédia, que faz o seguinte: você não vai calcular a precisão para cada linha. Você vai calcular a média desses valores aqui. Calcula a média do verdadeiro positivo, calcula a média, esse aqui você não precisa, do falso positivo e do falso negativo. Então com isso você vai ter agora um valor resultante de verdadeiro positivo, um de falso positivo e um de falso negativo. Com esses valores você consegue calcular a precisão e a revocação desses valores médios. E aí você tem agora um valor de precisão, um de revocação, aplica a fórmula da medida F e você vai ter a macromédia da medida F. Então você calcula primeiro as médias, né, desses valores. Você calcula as médias para cada coluna dessa aqui. E depois você aplica, né, você calcula a precisão em cima dessas médias. Aqui você calcula a precisão primeiro, antes das médias, depois calcula as médias das precisões das revocações. Tem um artigo que eu faço referência aí no vídeo. Na verdade é um esboço de um artigo que a gente espera que seja concluído em breve, que explica, né, os riscos aí de você escolher um ou outro. Tem vantagens e desvantagens, e esse artigo faz uma comparação dessas duas. Mas é muito importante, o resultado é diferente. Então é importante que você entenda aí quando você for utilizar. Aqui a ideia dessa videoaula é mostrar para vocês como é que você calcula isso, como é que você pode implementar isso, como é que você pode chegar aos resultados. Então essa é a micromédia e a macromédia da medida F. E eu vou fechar a apresentação
Ainda estou aqui me acostumando com Pretice. Como é que você poderia... Isso é um problema de classificação, né? Você tem determinada espécie, né? Você diz se uma levedura é viável ou inviável, se um pólen é de uma determinada espécie. Esses são exemplos de problemas de classificação que a gente utiliza aí no grupo Inovisão. Mas você tem alguns outros problemas que não são aí de classificação, mas que você consegue aplicar também a medida F, se você conseguir derivar valores de verdadeiro positivo, falso positivo e falso negativo para o seu problema. Eu vou ilustrar aqui como que você poderia fazer isso. Existem outras métricas para isso, eu estou só aproveitando aqui, falando como você poderia usar a medida F em outros contextos, como a segmentação. Na segmentação, vou dar um exemplo aqui, você tem uma imagem, né? Essa em cinza aqui seria a imagem de referência, o ground truth seria o correto, né? O seu sistema tem que segmentar uma imagem, tem uma letra H ali, ele teria que, para estar 100% correto, ele teria que gerar uma imagem aqui onde ele marcaria tudo que é cinza. E aqui eu mostrei a marcação da sua técnica, ela não é perfeita. Eu estou marcando aqui com esses círculos em vermelho o que sua técnica disse que era a imagem que ele está segmentando. Poderia ser um caruncho, por exemplo, né? Que a gente tem aí o camundongo, para citar dois problemas aí do Inovisão. Então aí você quer pegar na sua imagem e marcar exatamente quais são os pixels da imagem que pertencem a esse objeto que você quer segmentar. E aqui nesse caso aqui ele marcou de vermelho o que ele achou que era a letra H. Então o que você pode perceber aqui é que ele vai acertar algumas coisas, errar algumas coisas, e você pode simplesmente usar essa definição aqui como exemplo. Verdadeiro positivo é o quê? É quando realmente o pixel pertence ao objeto que você quer segmentar e sua técnica marcou esse pixel. Então está em vermelho mais cinza, né? Esse, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 verdadeiros positivos aqui, né? Nesse exemplo. O verdadeiro negativo, quer dizer, ele não marcou e realmente não era. Então tudo que é branco aqui, só branco, é verdadeiro negativo. Falso positivo é o vermelho mais branco. Olha aqui, vermelho com fundo branco. Ele falou que era, ele achou que era um pedaço da letra H, mas não era. Então você tem aqui falso positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 falsos positivos. Ele falou que era, mas não era. E falso negativo, o que vai ser? É o que é só cinza aqui, ó, tá vendo? Ele não marcou, quer dizer, ele achou que não era um pedaço do seu objeto, né? Só que era. Então é um falso negativo. Ele falou que não era quando, na verdade, era. Então você viu que eu consegui aqui derivar para essa imagem valores de falso positivo, falso negativo. Isso quer dizer o seguinte, que agora você pode, a partir disso aqui, calcular a precisão, calcular o recall, a revocação, calcular a medida F. E se você tiver várias classes aqui que você precisa segmentar, você pode aplicar aquela estratégia da micromédia ou macromédia para poder derivar aí uma métrica, né, para você associar a sua técnica e comparar com outras utilizando essa métrica. Vou mostrar aqui, no caso do rastreamento, como é que eu poderia ter valores